Bom, galera, vamos resolver agora esse exercício. Vamos lá. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. Olha, observe a figura aí ao lado, tá? Beleza? Então olha lá agora. O ponto P, olha o ponto P na figura, galera. Certo? Observem ele ali, tá? Agora vamos lá. O ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros, desde o instante do lançamento até o instante que o projétil atinge o solo. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que do local de onde ele saiu até atingir o solo, na horizontal, ele percorreu uma distância de 30 metros. Então, a vertical que passa pelo corpo, no instante que vai lançar o projétil, tá? Vertical que passa do local que foi lançado, tá? Até o ponto que ele toca o solo, a distância entre essas verticais vai dar 30 metros. É a distância da horizontal que ele está falando. Tá? Isso aí seria o x máximo que ele vai ter ali. Continuando. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante de lançamento, é de 10 metros. Então ele está dizendo que até chegar na altura máxima, ele percorreu na horizontal 10 metros. E a altura máxima corresponde a 200 metros. Aí ele pede, quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Qual é a altura inicial que ele tinha em relação ao solo? Tá? Agora observe ali as alternativas. Como resposta, 60, 90, 120, 150 e 180. Né? Beleza? Então tá. Agora vamos lá, acompanhem comigo. Bom, galera, olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar no seguinte. Nós sabemos que a altura máxima daqui até aqui nós conhecemos a altura máxima. Ele nos deu no enunciado, falou que é 200 metros, tá? Em relação ao solo. Então tá aqui, ó, altura máxima, 200 metros. Vou colocar aqui isso aqui então, o y máximo. 200 metros. Então nós sabemos disso, não sabemos? Beleza. E nós sabemos que ele deslocou quanto na horizontal até chegar ali? Ele disse que deslocou 10 metros, não foi isso que ele falou? Ele deslocou 10 metros. E ele disse que quando ele tocou o solo, ele percorreu 30 metros. Então daqui até quando ele tocou o solo, seria aqui, ó. Ele percorreu 30 metros. Tá? Então nós temos isso. Então, vamos parar para analisar aqui, tá? Uma coisa, primeiramente. Aqui ele está dizendo o quê? Ele percorreu primeiro 10 metros, depois ele percorreu 30 metros. Vocês concordam comigo que ele vai ter chegado até aqui em cima, né? Até aqui em cima ele percorreu 10 metros, não percorreu? Para ele estar à mesma altura novamente, que seria aqui a mesma altura novamente, ele vai ter que percorrer 10 metros novamente na horizontal. Ele vai percorrer mais 10 metros, concordam? Que vai percorrer mais 10 metros? Aqui até aqui. 10 metros, concordam? Tá. E depois ele vai percorrer de novo mais 10 metros. Então ele percorreu 10, 20 e 30 metros. Certo? Bom, você deve estar pensando, professor, eu não entendi ainda por que você está fazendo isso. Percebeu que a distância 10 metros, 10 metros e 10 metros é sempre a mesma distância? Se a distância é sempre a mesma que ele está percorrendo na horizontal,
O que acontece? Vê se vocês concordam comigo. Vamos supor que aqui foi 1 segundo. Faz de conta. 1 segundo. Aqui foi mais 1, aqui mais 1. Total seria 3 segundos. Concordam comigo? Então, 1 segundo para chegar na altura máxima, 1 segundo para voltar para a mesma altura e mais 1 segundo para atingir o solo. Concordam? Certo? Então, o que eu quero dizer? Que são tempos iguais. Porque na horizontal a velocidade é constante, não é na horizontal? Se na horizontal a velocidade é constante, então o que nós podemos afirmar? Podemos afirmar o seguinte, que o tempo que ele levou para chegar até aqui em cima é o tempo t1. É um tempo t qualquer. Aqui, para ele voltar para a mesma altura, vai ser 2 vezes o t. Tá? Um tempo qualquer que eu desconheço ainda. E aqui vai ser 3 vezes t. Porque é 30 metros. É o triplo da distância, então na horizontal vai ser o triplo do tempo. Então, olha só. Ele subiu uma distância pensando na proporção de números ímpares. Pensando na proporção de números ímpares. Ele subiu aqui, ó, uma altura que eu vou chamar de d. Ele sobe d. Tá? E aí ele vai descer o quê? D. Aí na proporção de números ímpares, o próximo seria quanto mesmo? Não é 3D? Então o próximo, 3D. Então ele vai descer dali até lá embaixo. 3D. Sempre a proporção número ímpar. Então ele subiu D, desce D, depois 3D, o próximo seria quanto? 5D, se tivesse mais outro. 7D. Sempre na proporção de números ímpares. Para intervalos de tempos iguais, sempre números ímpares. Então, a ideia é como se fosse isso daqui, ó. Vem comigo. Se você não está se lembrando, imagina assim, ó. Proporção de números ímpares vem dessa ideia, tá? Se você não lembra. Quando eu tenho um gráfico velocidade pelo tempo, tá? Velocidade pelo tempo, e começa a velocidade inicial igual a 0, por exemplo, vou pegar aqui como sendo 0, só para entender melhor o que eu estou dizendo. Velocidade tempo, aqui a velocidade inicial era 0, tá? Primeiro intervalo de tempo está aqui. O segundo intervalo de tempo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Vamos supor que são intervalos de tempos iguais. Por exemplo, aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ou 1,2 segundo, 2,4, 3,6, 4,8. Ou 0,5, 1, 1,5, 2. Ou seja, intervalos de tempos iguais. Só isso que eu estou querendo dizer. Então, tempo T1, tempo T2, tempo T3 e o tempo T4. Certo? Aí o que nós temos? Nós temos o seguinte, que a distância que ele percorre aqui entre 0 e T1, se eu calcular a área, quando é um gráfico velocidade pelo tempo, eu acho o quê? O deslocamento. Como é um gráfico velocidade pelo tempo, calculo a área, achou deslocamento. Então, se você calcular essa área aqui, ó, entre 0 e T1, você vai ter o deslocamento que ele sofreu entre 0 e T1, que eu vou chamar de D. Certo? Agora, se eu for calcular o deslocamento dele entre T1 e T2, que é o segundo intervalo de tempo, entre T1 e T2, certo? Aí eu vou ter esse aqui, ó, esse trapézio. Mas vocês concordam que dentro desse trapézio aqui, cabe quantos triângulos desse aqui dentro? Vocês concordam comigo que cabe 1, aqui, 2 e aqui 3. Então, se eu for calcular a área entre T1 e T2, vai dar quantos triângulos desse aqui dentro? Não dá 3? Então, no primeiro intervalo de tempo, ele percorreu D. No segundo intervalo de tempo, percorreu quanto? 3D. Aí, se eu pegar o próximo intervalo de tempo, vamos ver se tivesse mais um intervalo de tempo? Vamos lá? Ó. Como que a gente calcula o deslocamento entre T2 e T3? Entre T2 e T3, que é o terceiro intervalo de tempo. Primeiro intervalo de tempo, segundo, esse é o terceiro. Como que nós calculamos? Ó, quantos triângulos desses cabem ali dentro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 5 triângulos desses que cabem aqui dentro? Ó? Cabe 5, né? Então, se aqui é 1D, aqui é 3D, aqui é quanto? 5D. O próximo seria quanto? 7D. Professor, eu não entendi ainda. Tá, vem comigo. O que isso quer dizer? O que isso demonstra para você? Demonstra o seguinte, se você tivesse uma água pingando em intervalos de tempos iguais, o que aconteceria? A distância que nós teríamos entre as gotas, se estivesse pingando gotas em intervalos de tempos iguais, e eu tirasse uma foto. Você ia perceber essa distância entre elas, ó. Aqui. Imagina que essa foi a primeira gota
essa foi a segunda gota, essa foi a terceira gota, essa a quarta gota e essa é a quinta, que vai desprender agora. O que nós teríamos? Aqui percorreu uma distância de 1D. A próxima percorre uma distância de 3D. A próxima percorre uma distância 5D. A próxima percorre uma distância 7D. Na proporção de números ímpares. Certo? Na proporção de números ímpares. Então as gotas estão caindo. Se eu tirasse uma foto, a distância entre elas seria essa. Professor, mas por que aqui a distância que percorre é maior? Porque ele já está com uma velocidade maior do que estava no início. É só por isso. Certo? Agora, o que nós temos que pensar então? Ó, vamos só para a gente entender melhor aqui, para a gente finalizar esse exercício. Imagina então, essa ideia que eu coloquei aqui para vocês, 1D, 3D, 5D e 7D, não é isso? Proporção de números ímpares. Tá, só para você imaginar a cena. Imagina que a altura que foi solto um corpo é de 54 metros. A altura total que foi solto. 54 metros, tá? Imagina que eu peguei o tempo total de queda, e dividi em 3 intervalos de tempos iguais. Se eu dividir em 3 intervalos de tempos iguais, eu quero saber quanto que é o deslocamento no terceiro intervalo de tempo. Como que eu acho o deslocamento no terceiro intervalo de tempo? Bom, olha a ideia. A altura total era 54 metros, dividi em 3 intervalos de tempos iguais, e eu quero saber a altura no terceiro intervalo de tempo. Como que eu acho isso? Seguinte, você pensa assim, ó, olha que simples. Ó, você simplesmente pega e faz assim, ó. Ele caiu o quê? São quantos intervalos de tempos iguais? 3. Então, primeiro intervalo de tempo, 1D. Segundo intervalo de tempo, 3D. Terceiro intervalo de tempo é 1, 2, 3, 4, 5. 5D. Certo? E isso aqui equivale a quem? A altura total, não é isso? E a altura total é quanto? 54 metros. Certo? Então, olha só. Se eu pegar D mais 3D mais 5D, tem que dar quanto? 54 metros, que é a altura total. Então, se eu pegar 1D mais 3D mais 5D, não dá 9D? Então, 9D equivale a 54 metros, não é isso? Se 9D equivale a 54 metros, quanto que equivale ao D? 6 metros. Só passar o 9 dividindo. Então, olha só que interessante. No primeiro intervalo de tempo, ele caiu uma distância de 1D. Ou seja, caiu quanto? 6 metros. No outro, ele caiu 3D. Se cada D equivale a 6 metros, no próximo intervalo de tempo, ele caiu quanto? 3 vezes 6? 18 metros. No próximo intervalo de tempo, com uma velocidade é maior ainda, ele vai percorrer 5D. Ou seja, 5 vezes 6, 30 metros. Certo? Então, vai estar caindo dessa maneira esse corpo. Por quê? Segue a proporção de números ímpares. Certinho? Tá. Agora, o que tem a ver isso com aquilo ali, né? Vamos lá? Vem comigo agora, vem comigo. Galera, seguinte, ó. Observe o seguinte. Ele deu aqui 10 metros. Aqui, ele falou que o total daqui até aqui era 30, não era isso? Vocês concordam comigo que para ele chegar na altura máxima, ele percorreu 10 metros. Para ele voltar para a mesma altura, seria mais 10. E para ele atingir o solo, ele falou que foi 30, né? Então, são mais 10 metros. Então, concorda que aqui é o primeiro intervalo de tempo, segundo intervalo de tempo, terceiro intervalo de tempo? Sim? Agora, olha outra ideia. Se ele subiu D, ele vai descer quanto? D, depois o próximo é quanto? 3D, proporção de números ímpares. E olha só, quando ele desce D mais 3D, quanto que é D mais 3D? Ele deu a altura total, que é quanto? 200 metros. Então, olha só que interessante, praticamente acabou o exercício. Porque se eu pegar D mais 3D, certo? Tem que ser a altura total, que é quanto? 200 metros. D mais 3D, 4D. Então, 4D equivale a quanto? 200. Logo, D igual a 50 metros, não é isso? Passo 4 dividido, 50 metros. Então, cada D equivale a 50 metros, não equivale a 50? Se cada D equivale a 50 metros, aqui é 3D, não é 3D? Então, 3 vezes o D, quanto que é o D? 50. 3 vezes D, 3 vezes 50, 150 metros. Então, qual a altura que tinha daqui até aqui? 150 metros. Então, a altura igual a 3D, ou seja, a altura igual a 150 metros. Olha só que interessante exercício.
Tá? Ele envolvia então o quê? Os números ímpares, muitas vezes chamado de números ímpares de Galileu. Tá? Agora, se realmente foi ele que trabalhou com isso, não sei, tá? Mas provavelmente não tenha sido. Tá? Ele tenha utilizado essa ideia também, mas só que não foi ele a ideia disso daí. Tá? Certo? Beleza? Mas os livros do ensino médio geralmente colocam. Valeu? Um abraço. Até mais. Resposta. Acompanhe comigo? Letra D. Valeu. Até mais.